Bem, com muito prazer recebendo outra vez o Dr. Gonzalo Vecina, todo mundo conhece, é grande especialista, primeiro presidente da Anvisa, professor Vecina. Eu fico lendo o noticiário, eu não sei se como eu não entendo nada, minha praia é história política, a impressão que dá é que o vírus foi embora, pelo que as autoridades públicas estão falando. Eu pergunto para o senhor, o vírus foi embora? Não, o vírus, infelizmente, não foi embora. Quando você olha o número de casos que nós estamos tendo agora, ele está em queda há já umas 6, 7 semanas que ele está em queda. Mas não é uma queda acentuada, né? Não é uma queda vertical, ele está em queda lenta. E essa queda lenta, quando você olha o número de casos desde o início da pandemia, o número de casos no início da pandemia estava aqui, o número de casos de hoje está no mesmo nível do início da pandemia. O pico do início da pandemia hoje está presente aqui. Nós estamos com em torno de 900 a 1.000 mortes por dia, na média móvel. Isso é semelhante ao que nós tínhamos no pico da pandemia, que nós achávamos um absurdo. Então, caiu muito em relação ao que nós tivemos a coisa de 2 meses atrás, 3 meses atrás. Mas nós ainda estamos num nível elevado. A maior Eu parte que... das UTIs estão vazias, estão esvaziadas, mas tem alguns estados, e o Rio de Janeiro é um dos piores, que o número de casos começou a crescer de novo, provavelmente alimentado pelo aparecimento da variante Delta, que está no Brasil todo. Nós estamos com a variante Delta, a variante indiana, e no Brasil todo. Então, nós escapamos até agora, provavelmente graças à população vacinada. Apesar de ser pouca população vacinada, é graças a essa população vacinada que nós não estamos tendo uma situação muito pior. Justamente sobre o Rio de Janeiro, eu tinha até anotado aqui, doutor Vecina, o prefeito do Rio de Janeiro, estava lendo no Globo, quase agora, está dizendo que espera fazer o Réveillon com 3 milhões de pessoas e espera retomar algumas das atividades já no mês de setembro, mês que vem, nós estamos em agosto. O que o senhor acha disso? Não estou querendo queimar certas etapas, não é uma irresponsabilidade frente, como o senhor disse, à variante Delta e outras possíveis variantes que podem estar se espalhando pelo Brasil? Veja, o governador de São Paulo também promete para o dia 16 ou 17 de agosto algum tipo de liberação geral, né? Eles estão no direito deles de... Estão querendo dar uma notícia boa para a população, mas com certeza eles terão que voltar atrás, porque é aquela história já falado do efeito sanfona. Você abre e depois tem que fechar, você fecha e depois pode, se quiser, abrir. Mas com certeza nós ainda vamos passar por uma situação difícil, porque quando eu não tenho bola de cristal, eu tenho dito isso com muita frequência, eu não tenho bola de cristal, eu só estou olhando para os outros países. Então, quando eu olho para a Holanda, para a Inglaterra, para a França, para a Indonésia, o que eu vejo é um desastre. Por que esse desastre, que é a chegada de uma nova variante, a variante Delta, ocupando o espaço da variante anterior? No caso da Inglaterra, ocupou o espaço da variante Alfa. Aqui, no caso brasileiro, a variante predominante ainda é a variante Gama, a variante que veio de Manaus. Como este vírus ele tem 2, 3 vezes mais capacidade de espalhamento que a Gama, e a Gama para cada caso produzia 2,5 casos. Este, para cada caso, produz 6 casos novos. Meu Deus. Então, ele tem uma capacidade de espalhamento muito grande. O que ele vai acontecer? Ele chegando e começando a ter ciclo presente, ele vai se sobrepor à variante que está circulando hoje, que é o que ele fez nos outros países. E aparentemente, ele também tem conseguido driblar algumas das vacinas, embora essas vacinas tenham dado uma proteção alta. Quer dizer, as vacinas diminuem mortes e diminuem casos graves,
mas elas não evitam que você pegue a doença. Então, é uma situação bastante preocupante. Nesse sentido, alguns países estão falando em terceira dose, independente de qual vacina seja. Como é que o senhor avalia essa questão? Veja, é inescapável que nós tenhamos que dar uma terceira dose, no mínimo para os mais idosos. As pessoas mais idosas, elas têm um problema, você pode chamar de problema, que chama-se imunossenescência. Quer dizer, o envelhecimento do sistema imunológico, imunossenescência. Não é uma doença, é uma coisa normal. O envelhecimento diminui a capacidade das pessoas de uma forma geral, né? Então, as vacinas que hoje nós estamos utilizando, somente a Pfizer conseguiu fazer uma boa amostra de idosos com mais de 80 anos em particular. Todas as outras, naquela correria de aprovar vacina, se você quisesse fazer uma amostra bem feita de cada extrato etário, demoraria mais tempo para conseguir fazer as amostras. Então, nós passamos batido nessa e, de fato, a Coronavac, a AstraZeneca, não tem uma boa amostra das faixas etárias acima de 80 anos. A Pfizer levou isso a sério. Então, a Pfizer tem uma boa cobertura para essas faixas etárias, mas as outras vacinas, aparentemente, não. Então, quase com certeza, nós vamos ter que tomar a terceira dose. Mas isso tem que ser estudado. Outra coisa que está sendo visto é que, inclusive na Pfizer, passados 6 meses da vacinação, começa a cair a cobertura de anticorpos. A Pfizer cai 6% ao mês após 6 meses. Como ela é uma eficácia de 95%, a queda de 6% ao mês até dá para segurar alguns meses, né? Mas é importante. Então, o que nós estamos fazendo é estudar isso. Aqui em São Paulo mesmo, nós estamos fazendo um projeto de pesquisa com vacinados da Coronavac. Então, tem uma amostra e os vacinados com 2 doses da Coronavac vão tomar uma terceira dose de Coronavac, uma terceira dose de Pfizer, uma terceira dose de AstraZeneca e uma terceira dose de Janssen. E vamos ver o resultado disso, dessa terceira dose. Mas certamente nós estamos caminhando para ter uma terceira dose. Nós já temos algumas vacinas no nosso calendário vacinar que necessitam de doses de reforço, uma terceira dose. Nós toma a primeira, toma a segunda, tem que tomar a terceira, às vezes até uma quarta. Então, isso não é surpreendente. Também não será surpreendente se, de repente, enquanto o vírus estiver circulando, a gente tenha que fazer uma vacinação a cada ano. Espero que seja a cada ano e não a cada 6 meses, né? Isso tudo é indicativo de que temos que continuar estudando, aprendendo e produzindo vacina. Então, não podemos perder de vista a capacidade de produzir vacinas do Butantan e da Fiocruz e, se possível, juntar mais gente. E, se possível, juntar mais vacinas. A fábrica do Butantan tem uma capacidade de produzir 80 milhões de doses. A fábrica da Fiocruz, algo em torno disso. Nós, vacinas, nós temos 212 milhões de brasileiros e com certeza vamos ter que vacinar jovens e crianças, então são 212 mesmo. Com 2 doses, são 420 milhões de doses. Então, precisamos ter capacidade de produzir, porque o mundo não está aumentando muito a sua capacidade de produção de vacina. E nós estamos longe de ter começado a vacinar os mais pobres, né? Nem 1% da população da África foi vacinada. Se a população da África não for vacinada, o vírus continuará circulando lá. Na medida em que o vírus circule, os erros de cópia
que são as chamadas variantes, continuarão ocorrendo. E aí é só alguém ir para lá ou de lá alguém vir para cá que nós temos uma nova variante resistente às novas vacinas ou qualquer coisa dessa. Então, o Tedros, nosso presidente da OMS, já falou isso, né? Temos que vacinar o mundo inteiro. Se nós não vacinarmos o mundo inteiro, o resto do mundo não vai ter segurança. Então, fundamental que a gente consiga ter uma coisa raríssima no Brasil hoje, que chama-se política pública, para garantir que Fiocruz, que Butantan, e eventualmente que a União Química, que quebrou a cara lá com a vacina da Sputnik, ou qualquer outra das empresas nacionais que estão entrando no ramo da biotecnologia, se interessem por fazer vacina. Por quê? Porque vai faltar vacina para o Brasil e para o mundo. Ou seja, é também um bom negócio. Perfeito, perfeito. Eu coloquei essa questão do Rio, falei da questão da terceira dose também para o senhor e do retorno, parece que um pouco apressado, da normalização das atividades, né? Eu perguntaria só uma última coisa. Não sei se o senhor está acompanhando, eu acompanho por dever de ofício, algumas vezes, como são muito longas as reuniões da CPI, da pandemia, eu tiro o som, e quando alguns senadores vão falar, e aí eu tiro o som também, porque não dá. Mas, em síntese, pelo que o senhor viu até agora, ontem, se não me engano, foi o 100º dia, contando direto, né? Como é que o senhor avalia tudo aquilo? Um Dominguete da vida, né? Um Coronel Blanco, um Pazuello, um Elcio Franco. É uma coisa assim assustadora. O senhor, como especialista, alguém que trabalha nisso, primeiro presidente da Anvisa, como avalia tudo isso? Olha, eu quando trabalhei no HC, uma das coisas que eu fiz no HC foi ser o responsável por todo o sistema de logística do HC. Às vezes eu fico até com vergonha de falar essas coisas, né? Porque ficou muito ruim essa palavra, né? Mas eu tenho um livro escrito sobre administração de sistemas de materiais, sobre compras, né? Eu conheço esse assunto. Então, quando eu vejo uma empresa como a Precisa, uma empresa que nasceu de uma farmácia e nunca foi muito além disso, que tem mais 10 ou 12 CNPJs que ficam transando entre si, eu reconheço muitas empresas que tentaram fazer negócio com a HC. Então, tenta criar uma situação em que ela fique sozinha. Como é que você cria uma situação? Fazendo uma descrição de compra, um edital, que só ela pode atender, né? Mais famoso edital do Brasil é o edital da ervilha com carne de Ribeirão Preto, né? Só tem uma fábrica no Brasil que produz ervilha com carne, nenhuma mais, né? Então é um troço idiota, ervilha com carne. Então, a licitação para a compra de preservativos femininos no Ministério da Saúde tem um edital ervilha com carne, né? Único, só a Precisa consegue atender. Então, a Precisa ganha, a compra é uma compra de quase 20 milhões de reais, tem uma discussão sobre paga, não paga, entrega, não entrega, tá aí no Ministério. Aí você vê a outra discussão, a substituição do sistema de logística do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem uma logística própria. Não estou discutindo aqui se isso é bom, se isso é ruim. O fato é que resolveram terceirizar. Foi terceirizada nessa gestão. Quem decide nessa gestão é a partir do Barros, foi em 2018. Quem era o cara? O Dias. De quanto é a licitação? 20, 30 milhões de reais. Então, tudo isso tem um cheiro putrefato. Tudo isso tem cheiro de chocolate. Para quem já viveu isso, eu não tenho dúvida. O tamanho das empresas, os dominguetes envolvidos aqui e acolá. Não precisa de dominguete para fazer compra num país rico, cheio de empresas, como é o caso do Brasil.
Se as compras estivessem direcionadas para a eficiência da administração pública, eu não tenho dúvida, você tem ofertantes, fabricantes desejosos de conseguir vender para um órgão como o Ministério da Saúde, que compra grandes volumes. Então, o fato de existir um fornecedor como a Precisa no Ministério da Saúde, como a Global no Ministério da Saúde, é indicativo de que aí tem corrupção, tem sacanagem, tem desvio do dinheiro público. Então, a CPI, eu espero que consiga identificar todas essas coisas. Né? E aí você pega um caso como esse da Capitã Cloroquina. Capitã Cloroquina fez aquele escândalo todo lá, mostrou como é que ela tentou direcionar a intuição dela pelos senadores. E o que ela ganhou? Um prêmio. Ela ganhou um prêmio porque hoje ela está como representante do Ministério da Saúde no Conselho de Administração da Hemobras. Tomou posse há umas 3 semanas atrás. Tem lá um jetonzinho a mais no salário dela. Então, isso tudo, eu não assisto nada dessas coisas, viu, Vila? Eu agradeço muito a você assistir para que eu fique sabendo um pouco do que aconteceu lá. Mas, primeiro, é desastroso saber de todas essas coisas. Segundo, eu acho que, no geral, eu já sei de tudo isso. Não tem novidade. É triste, né? É triste e saber que nisso tudo tem 560 mil mortos, né? Além disso. E a expectativa, até o final do ano, é juntar pelo menos mais 200 mil mortos. Meu Deus do céu. Já tem cálculos do Imperial College, esses caras que ficam fazendo esses cálculos. Sim. Nós vamos ter mais 200 mil mortos até o final do ano. Porque a variante Delta é muito espalhante. E ela, até agora, está escondida, até porque nós sequenciamos pouco. Mas nós vamos ter, infelizmente, muito mais mortes. Não é fácil. Doutor Gonzalo Vecina, muito obrigado mesmo por mais essa entrevista. É triste, a gente poderia estar discutindo, mas acho que vai chegar o momento que nós vamos estar discutindo coisas boas da saúde pública no Brasil, num momento político diferente do que esse, né? E nós temos experiências muito boas, né? E não essa tragédia que parece que é uma história sem fim, é como se, né, nós não encontrássemos nunca a saída, é um pesadelo eterno, né? Mas a gente vai resolver, porque passa pela política, isso daí é condição sine qua non, selecionar essa crise política e poder discutir questões de saúde pública, enfrentar os grandes problemas do Brasil nessa área, alguns que foram enfrentados com êxito, né, na história do Brasil, e discutir coisas melhores, mais otimistas. Mas é difícil, realmente esse momento não é fácil. Agradeço mais uma vez, muito, senhor. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde, bom final de semana para você, Vila. Obrigado, para você também.